Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre a nossa produção textual desta semana. Vocês vão ter que criar uma notícia. Vamos relembrar um pouquinho então de que características são compostas a notícia. Eu fiz um esqueminha aqui para a gente seguir, tá? Para não esquecer de nenhum detalhe. A notícia ela vai trazer alguma informação do cotidiano. E para essa informação gerar uma certa expectativa, para que o público sinta vontade de ler essa notícia, o título ele já precisa ser algo que chame atenção. Tá? Eu não posso escrever o meu texto em primeira pessoa, porque ele vai ser um texto impessoal. Ele vai ser um texto escrito em terceira pessoa. Quando eu escrevo uma notícia, eu não posso me posicionar, ou seja, eu não posso dar opinião, eu não posso ficar de nenhum lado, eu tenho que me manter neutro. Tá? Uma boa característica de uma escrita de uma notícia é que ela tenha mais informações com um menor número de palavras. Então, a notícia, se a gente faz uma comparação com a reportagem, ela é um texto mais curto, né, sem tantos detalhes. É um texto objetivo e precisa seguir um esquema, que é o seguinte: título, subtítulo e o corpo do texto. Tá? O título já precisa ser algo que leve o leitor a ter vontade de ler essa notícia. O subtítulo é um detalhamento um pouco maior do que eu tenho no título. E no corpo do texto, eu preciso, no primeiro parágrafo, responder a algumas perguntas. Isso se chama lead. Tá? Então, eu tenho que responder com quem aconteceu essa notícia, como aconteceu, por quê, onde, o que foi que aconteceu e quando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questionamentos eu preciso responder no meu primeiro parágrafo, nessa lead, certo? Muito bem, nós temos aí então as características de uma notícia. Só que vocês não vão elaborar uma notícia qualquer. Vocês vão elaborar uma notícia com alguns elementos que eu tenho aqui nesta sacola. Eu tenho aqui 10 objetos, tá? Mas eu vou tirar apenas 5 objetos. Na ordem em que esses objetos forem aparecendo, é a mesma ordem que essas palavras devem estar no texto de vocês. Então vamos lá. Eu posso olhar. Caixa de fósforos. Máquina fotográfica antiga. Álcool em gel. Já foram 3. Porta-retrato com a palavra amigos. 4. E agora 5. Atadura. Tá? Então, foram 5 elementos. Essas 5 palavras devem aparecer na notícia de vocês como elas apareceram aqui no momento em que elas foram sorteadas. Tá? E agora, para exemplificar, então, uma notícia real, eu peguei aqui o jornal NH do dia 7 de abril de 2020, foi terça-feira passada.
a notícia é a seguinte: segunda quinzena de março teve queda na doação de sangue. Esse foi o título. Subtítulo: Banco de sangue do Hospital Regina de Novo Hamburgo, que abastece 10 hospitais da região, registrou queda de 6,5% nas doações. E agora vem o corpo da notícia. O Banco de Sangue do Hospital Regina de Novo Hamburgo, que abastece 10 hospitais da região, registrou queda de 6,5% no número de doações na segunda quinzena de março. Apesar disso, foi o mês com maior número de coletas, reflexo de forte campanha promovida nos primeiros 15 dias, já prevendo redução por conta do coronavírus. Conforme a enfermeira Nádia F. Bacarin, em virtude da prevenção do Covid-19, alteramos o atendimento para evitar aglomerações. Ela explica que são atendidos 10 doadores por hora e também com a opção de agendamento de horário pelo número 51-3581-5241. O Hemovida precisa de doadores de todos os tipos sanguíneos. Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos, com a primeira doação antes dos 60, peso igual ou superior a 50 quilos, ser saudável, sem sintomas de gripe nos últimos 20 dias, estar alimentado, exceto alimentos gordurosos. Também não pode ter sido submetido a exames endoscópicos nos últimos 6 meses e sobre medicações e cirurgias. São informações prestadas na entrevista que antecede a doação. Homens podem doar 4 vezes no ano, com intervalo de 60 dias, entre 2 doações, e mulheres 3 vezes por ano, com intervalo de 90 dias. Essa, então, é a notícia que eu destaquei aqui do NH da semana passada. Tá? Então, agora, vocês vão produzir a notícia de vocês, conforme foi a sequência dos objetos que eu tirei aqui da sacola, tá? Se precisar, voltam no vídeo e vê qual é a ordem, porque depois na correção todos terão que seguir a mesma ordem. Boas escritas para vocês. Qualquer dúvida, perguntem pelo e-mail silvanamoite@gmail.com. Beijo e até a próxima.